Oi pessoal do canal, é um grande prazer estar aqui de volta com mais um informativo do Enigma da Ilha. Hoje especial porque temos boas notícias, temos muita coisa para contar, muita coisa interessante, muita coisa que é legal que aconteceu nesses primeiros meses no canal. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos, a todo mundo que participou de debates, que enviou perguntas, enfim, a especial ao César Trajano, ao Renato aqui de São Vicente, tá? Ao pessoal aí que acompanha os nossos programas e que estão sempre com a gente aí, ajudando a fortalecer a história e a cultura da nossa nação. Para nós foi um sonho, né, que aconteceu esse fato que eu vou contar agora. Para vocês também tenho certeza que vão estar muito contentes com a criação do IPAB. Tá? É o Instituto Independente de Pesquisas Arqueológicas e Históricas do Brasil. Esse instituto nasceu já forte, porque já temos grandes descobertas, e foi uma iniciativa de 5 cavaleiros aqui do canal. Portanto, eu e esses 4 inscritos criamos uma confraria, e nessa confraria se originou o instituto. Tiveram essa ousadia, já que a cultura e a história estão tão em baixa aqui no nosso país no momento, né? Então praticamente estamos remando contra a maré. Mas enfrentamos qualquer adversidade quando a gente realmente tem interesse e gosta daquilo que faz. Como eu ia dizendo, o Instituto já nasceu forte. Por quê? Fizemos uma grande descoberta no litoral norte de São Paulo. Encontramos vários vestígios de uma civilização perdida, ou que há muito tempo considerada como extinta. E como isso ocorreu? Em uma das nossas expedições nós encontramos várias inscrições em pedra. A maioria estava soterrada, algumas estavam estampadas, mas totalmente cobertas por limo. Enfim, encontramos várias inscrições que no início achávamos ser jesuíta. Nesse primeiro momento a gente não acreditava que poderia ser alguma coisa diferente. Porém, no segundo momento, comparando essas inscrições, achávamos que fosse fenícia, um fenício arcaico. Porém, um dos nossos pesquisadores, o Bruno Duarte, após 2 semanas de pesquisas, descobriu ser uma língua perdida, uma língua extinta, morta, chamada de tartessos. Os tartessos foram um povo que viveram na Península Ibérica, mais ou menos onde ficam Espanha e Portugal hoje, e simplesmente eles sumiram da Europa, fugindo das invasões bárbaras. Os tartessos tinham um grande vínculo comercial com os fenícios, tá? E isso é claro quando alguns textos escritos por Salomão se referem aos tartessos na área de comércio e também pela manipulação de ouro. Eles eram artesãos, faziam tanto artes em cerâmica, como tinham um grande conhecimento em trabalhar com ouro. Nesses mesmos textos atribuídos a Salomão, se refere-se tanto aos fenícios como aos tartessos a cidade de Opir, que seria uma onde eles conseguiam a matéria-prima, tanto madeira como metais preciosos, diamantes, pedras preciosas em geral. Não é apenas na Bíblia que se fala sobre os tartessos. Na Grécia Antiga, o filósofo Platão se referia aos tartessos como os descendentes dos antigos atlantes. Diziam ser um povo avançado e com muita tecnologia. Não existem muitas referências sobre os tartessos na Europa. Muito pouca coisa foi encontrada, já que aparentemente eles sumiram de forma abrupta. Porém, o nosso achado não se resumiu apenas às inscrições em pedras. Achamos também uma esfinge com 3 cabeças no meio da mata. Encontramos também um enorme platô que aparentemente seria de calcário. Achamos também uma enorme escadaria com marcas de corda.
Essa escadaria aparentemente dava acesso à parte superior da esfinge. Essas marcas de cordas supõe-se que sejam para levar coisas muito pesadas durante anos. As marcas são profundas e fáceis de ser localizadas. O seu acesso é quase impossível, apenas com equipamentos de montanhismo é possível chegar até lá. Essas primeiras descobertas ainda têm que ser muito estudadas. Todo o material encontrado foi enviado para a Espanha. Os pesquisadores de lá vão comprovar a originalidade do material. Haverá uma ampla divulgação e vamos lutar para a criação de um sítio arqueológico no lugar. Portanto, em breve, se Deus quiser, teremos grandes notícias. Tá? Outra coisa super interessante que aconteceu foi o apoio que recebemos do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Uma instituição forte e que tem grande reconhecimento, não só em São Paulo, como em todo o Brasil. Para que vocês conheçam um pouco do nosso apoiador, preparamos um vídeo que começa logo a seguir, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. São Vicente é uma cidade extremamente rica em termos de história. Ela foi preponderante já antes mesmo da colonização dos portugueses aqui, desde a época da chegada, porque nós temos a ocupação garantida desta região desde o período neolítico, ou seja, 12 mil anos atrás. O povo do Sambaquis já ocupou essa área durante muito tempo. E em função dessa rica história, esta linda casa do barão, que pertenceu ao barão Kurt Gustav von Pritzewitz, é o museu histórico em geral da cidade. Ou seja, aqui está retratada a história dessa cidade desde esse período neolítico de 12 mil anos atrás, ao período da colonização, ao período culturalmente enriquecedor que foi o final do século XVIII, século XIX e início do século XX. Esta propriedade, inclusive, foi construída em 1890, ela está anexa a uma outra que foi de 1850, que pertenceu ao coronel José Lopes dos Santos, e aqui morou o barão Pritzewitz de 1921 até aproximadamente 1943-44, época da Segunda Guerra Mundial. A casa é mantida por uma confraria, que são os confrades irmãos do Instituto Histórico. Ela ocupa este imóvel aparentemente desde a década de 70, talvez 60, foi cedido, é do governo federal, foi cedido a nós, incomodato para sempre, incomodato sine die, na condição de que nós conservemos e mantenhamos esse patrimônio histórico, artístico e cultural tão rico. Para nós do IPAB, é uma satisfação enorme estar falando sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. No seu acervo, com mais de 26 mil itens, conta toda a história de São Vicente, desde os primeiros habitantes até a sua história contemporânea. Essas exposições, além de mostrarem toda a diversidade de fauna do passado, também conta a história de diversos personagens, com muita importância não só para a história de São Vicente do estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Além do museu, existem vários programas sociais que são promovidos pela instituição. Também promove o resgate da cultura caiçara, tão esquecida. Mas também é impossível falar do Instituto sem falar do seu curador, Dr. Paulo Eduardo Costa,
há anos trabalha incessantemente para levar a toda a população de São Vicente sua história, para elevar a imagem da nossa cidade e colocá-la no seu devido lugar, como célula máter do Brasil e das Américas. Por isso, visite a Casa do Barão. É sem dúvida nenhuma uma viagem cultural inesquecível. Eu, em contrapartida, sou confrade dessa instituição há pelo menos uns 15 anos, mas talvez até um pouco mais. Ocupei todos os cargos e hoje tenho a honra de ser o confrade e diretor-presidente do Instituto Histórico. Portanto, o curador dessa linda mostra, dessa exposição, deste museu, que agrega, entre outras coisas, a Galeria de Arte Célula Máter, onde nós temos exposições permanentes de arte, nós temos a Sala Regina Dias Fernandes, com exposições fotográficas, temos uma biblioteca com 36 mil volumes e o nosso museu tem 26 mil itens diferenciados, mostrando um pouco da trajetória de todos os que ocuparam este espaço. Indígenas, ceramistas, animais que eram da região, móveis, todo o tipo de cultura e literatura, pinturas, esculturas. Temos até uma homenagem ao grande escultor Vitor Brecheret. Estamos nominando agora uma sala com o nome de Vitor Brecheret. Vitor Brecheret, que foi o maior escultor da raça brasileira, da nação brasileira, e que por acaso também morou aqui em São Vicente, curiosamente vizinho de Menotti Delpi, que é o cara que fez a criação da Semana de Arte Moderna, um grande escritor e poeta. E uma cidade que teve Ivani Ribeiro como uma grande dramaturga, teve Darcy Penteado, por exemplo, como um dos maiores pintores expoentes, tem Armando Sendin, até hoje vivo, é o mais importante pintor contemporâneo brasileiro ao redor do mundo, ele mora na Espanha hoje, em Marbella, mas a cidade que tem tanta riqueza cultural não poderia deixar de ter um espaço tão rico culturalmente como é a Casa do Barão. Eu aproveito para convidar você, se ainda não conhece, que venha conhecer esse lindo museu, esse lindo espaço e possa usufruir das delícias também do Café do Barão, junto com toda essa mata, essa natureza exuberante que nos cerca e que nos deixa tão felizes em poder trabalhar por São Vicente, a primeira cidade do Brasil, a primeira cidade das Américas.